Shalom, queridos. Quero convidar vocês para uma jornada junto comigo e nós precisamos entender mais do Evangelho de Cristo. Então, estamos aqui para estudar a palavra e para nos prepararmos para o dia mau e para que no dia mau nós possamos passar tranquilamente. Se você está no dia mau, hoje Deus vai falar com você. Se você não está no dia mau, certamente você conhece alguém que está no dia mau. Então, mande essa mensagem, assista essa mensagem, encaminhe essa mensagem para aquele seu irmão que está passando por momentos difíceis, porque nós temos um Consolador que é Cristo e é dele que nós vamos falar agora. Então, vamos lá. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vou repetir. Essas coisas vos tenho dito. É você ler esse texto de João 16 depois, se você quiser. Para que tenhais paz em mim. Jesus quer que você tenha paz nele. No mundo, nesse sistema cosmos que a gente vive, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, tem de uma boa alma. Ele venceu o mundo. E se ele venceu, e se ele é o caminho, a verdade e a vida, você vai vencer também. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensinamento. Então, Pai, abra-se as janelas da nossa alma, abra-se o nosso coração, abra-se todas as portas, todas as comportas do céu. Derrama sobre nós a tua bênção, a tua unção, o teu espírito, o teu ruacho, o teu vento, o teu sopro, a tua bondade, misericórdia. Abra as mentes para o entendimento, para que nós possamos entender, compreender a tua palavra, para que o maligno não nos roube, Pai. Então abençoa-nos por tua maravilhosa bondade e graça. Sopra sobre nós o teu espírito, Pai, e abençoa-nos com a tua sabedoria. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, existe um lugar para encontrar o Senhor. E esse lugar, ele nem sempre é agradável. Esse lugar é o deserto. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, mas normalmente o chamado é em momentos difíceis. Nunca é numa situação muito especial e confortável. Você só procura o Senhor quando você precisa. Isso, infelizmente, é uma realidade humana. Então, o lugar para encontrar o Senhor é o deserto. Então, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos e meditar junto com vocês para que a gente possa ser abençoado e estar preparado para isso. Então, Ismael, por exemplo, encontrou Deus no deserto. Se você lembrar, Adão saiu do Éden, do paraíso, e foi lançado para fora dos jardins, fora do local da presença, fora de um local maravilhoso. Então, vamos aqui nos concentrar em Gênesis 21, de 14 em diante. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água. Sempre que você escutar falar em pão, pense em Jesus. E um odre de água também, pense que Jesus é a água da vida. Pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Lembre-se que Abraão, ele tinha uma promessa de um filho que era Isaque, e ele, convencido por sua esposa, Sara, ele faz um filho na serva egípcia, que ele recebeu do faraó como pagamento pela sua própria esposa que ele tinha vendido para o faraó e depois foi devolvida. Então, ele tem um filho chamado Ismael. Preste atenção, porque Ismael significa Deus ouve. Um anjo determinou: olha, Agar, você vai ter um filho e esse menino vai se chamar Deus ouve. Então, vamos lá. Abraão, despede Agar com um menino que ele já amava. O menino já tinha mais de 12 anos, com 13 anos ele foi circuncidado, já tinha tempo para Abraão se apegar ao menino, e ele se despede do menino.
Deus manda que Abraão se desfaça do menino e daquela serva ali, abençoa o menino, fala que ele vai ter uma grande promessa, ele é o pai do povo árabe. Então vamos lá, tendo-se acabado a água do odre, ela tendo andado saindo errante pelo deserto, acabou a água do odre. Colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco. Lembre-se que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Ele se sentou à distância de um tiro de arco. Ela se afastou do menino para não ver o sofrimento, porque ela era mãe do menino. E porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Quem chorou foi Agar. Ela levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz de quem? De Agar? Não. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Aqui não está dito que o menino falou nada. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde ele está, ergue-te. Ou seja, se você está numa situação de desespero, se você está prostrado, se você está naquela angústia de que você está vendo o sofrimento do seu filho, do seu marido, da sua esposa, ou seja lá de quem é que você quer, que você ama, não fique sentado prostrado, ergue-te, levanta o rapaz, segure-o pela mão, é assim que Deus faz conosco, segure-o pela mão, pois eu farei dele um grande povo. Essa é uma promessa do Senhor, falada por boca de anjo. Abrindo-lhe Deus os olhos, porque quando nós estamos em desespero, nós não enxergamos a realidade ao nosso redor. Você precisa pensar no alto, confiar e crer. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. O poço de água também fala de Jesus. E indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Ou seja, Ismael foi um grande príncipe, tem uma grande descendência, e aqui você vê que ele foi criado no deserto. Apesar do deserto, ele cresceu e tornou-se um grande homem, um grande nome. Então vamos lá, não vamos entrar em discussões de povo árabe, a descendência, Ismael, Isaac, muçulmano. Volta para cá, pega só essa parte. Ele cresceu no deserto, ele foi para o deserto. No deserto é o lugar que Deus envia anjo para abrir os seus olhos e mostrar para você um poço de água viva, de água, uma fonte que jorra, que é Jesus, como jorrou para aquela mulher samaritana, né? Quando ela estava ali ao meio-dia, no sol escaldante. É a essa hora que Jesus aparece e libera para ela uma fonte de água viva e explica para ela que você pode adorar em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Então, eu quero citar um outro encontro no deserto, para você que está se sentindo no deserto ou coisa parecida. Moisés, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quando se fala o anjo do Senhor e está em letra maiúscula, você confira em Êxodo 3, versículo 2, numa chama de fogo no meio da sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. E não é uma vez só que Jesus, a teofania de Jesus, vai aparecer no meio do fogo. Porque quando fala o anjo do Senhor com letra maiúscula, a gente crê que é o próprio Jesus. E a sarça não se consumia. Então ele disse consigo, irei para cá, irei para lá, e eu quero ver essa sarça que não queima. Quero ver essa maravilha. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Eu quero enfatizar
que quando a Bíblia repete Moisés, Moisés, ou em verdade, os rabinos ensinam que por não ter uma forma de dizer assim, Moisés, não tinha um negrito naquela época para dizer que o cara estava gritando, ou caixa alta, eles colocavam Moisés, Moisés. Então ele ouviu Moisés e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do teu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma boa e ampla terra, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo opressão com que os egípcios estão oprimindo. Então, de repente, o deserto é o local onde Deus vai te forjar para que você se torne um libertador. Certamente um libertador tem que ter uma mente como a de Moisés, uma mente de quem foi criado num palácio, não como um escravo. Deus nunca escolhe homens fracos, frouxos, pessoas que são fracas. Ele escolheu Débora, uma mulher forte. Ele escolheu Moisés, disposto a matar um egípcio para esconder, para salvar alguém do seu povo. Deus escolheu Davi, um homem forte, um menino disposto a dar uma pedrada num gigante e depois ir lá ainda e cortar a cabeça do gigante fora e andar pela cidade com a cabeça do gigante puxando pelo cabelo. Deus não escolhe ninguém frouxo para ir para a batalha. Você vê aí quando as pessoas são convidadas aí para a batalha lá e tem que se prostrar lá perante a água lá e beber a água, ele escolhe só aqueles que beberam a água observando ao redor. Então, assim, são 300 valentes para enfrentar 30 mil. Então, Deus escolhe sempre um Gideão, um homem forte, um homem valente, um homem que ergue a espada, é pela espada do Senhor e não pela sua, e pela espada de Gideão depois, alguém que seja corajoso, alguém que esteja disposto a ir para a guerra com um cântaro de barro na mão. Então, Moisés aqui no deserto é convidado a ser um libertador. E você entenda o seguinte, ó, Êxodo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir para que celebre uma festa no deserto. Moisés e Arão falam isso a Faraó, frente a frente. Então, quando Deus te chamar para o deserto, é um local de celebração, é um local de adoração. Então, ainda que você esteja passando na prova, você tem que passar adorando. Respondeu o Faraó, olha a resposta do Faraó. Quem é o Senhor para que eu ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois o caminho de 3 dias ao deserto, 3 dias fala de Jesus, aponta para tempo de ressurreição. Então, quando você estiver aflito, lembre-se, existem dias para você estar no túmulo. Então, para que nós ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus e não venha Ele sobre nós com pestilência ou espada. Então, lembre-se disso, deserto também é local de você oferecer sacrifício. Então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo seu trabalho? De vossas tarefas. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha.
e exigirei deles a mesma conta de tijolos antes que faziam, e nada diminuireis delas, estão ociosos, e por isso estão clamando, vamos e sacrifiquemos ao vosso Deus. O que você entende aqui? Quando você quiser adorar o Senhor, sempre vai aparecer um faraó para te sobrecarregar de tarefa, para te duplicar a sua meta, para dobrar a meta, para você não ter tempo de pensar no Senhor. Então o que você vai fazer? Você não vai murmurar, você vai acordar mais cedo no seu dia e vai oferecer a primícia do seu dia. Você vai adorar o Senhor, independente de se a situação piorou. Quando você está disposto a adorar, você vai duplicar não só a produção do tijolo, você vai duplicar a sua adoração também. O que Jesus falou? Se alguém quiser tomar a sua capa, dê a túnica, duplica. Se alguém mandar você andar 1000 côvados, anda 2 milhas, uma milha, anda 2. Se bater na sua face, dá 2. Então, se mandou você dobrar a produção, você dobra, mas dobra também a adoração. Então, o resto desse texto aqui nós já sabemos. O povo foi tirado do deserto pela mão forte do Senhor, depois de 10 pragas. O sangue do cordeiro libertou eles, que murmuraram, fizeram um bezerro de ouro, recusaram-se a relacionar de perto com um Deus de trovões e relâmpagos. Deus manda o povo vir, santificai-vos e achegai-vos a mim. E eles, não, Deus me livre. Se Deus, ele libera praga, ele solta relâmpago, ele solta trovões. E eles ficaram errantes e se amedrontaram diante da terra prometida. Acreditaram nos 10 espias que trouxeram só notícias ruins, e por isso só os seus filhos entraram em Canaã, na terra prometida, junto com quem? Com Josué e Calebe. E lembre-se que no deserto não é lugar de você se irar. Deus escolheu Moisés, Moisés quebrou as tábuas da lei, Moisés feriu a rocha, né? E por isso ele não entrou, não conduziu o povo. Então, já entendemos que no deserto é lugar de se relacionar com Deus, mesmo que ele seja um Deus de trovões e relâmpagos, entendeu? Então, não suficientemente. Adoraram outros deuses, se entregaram ao pecado e Deus os entregou também as consequências de suas ações. Babilônia, passaram por cativeiro, por Roma, né? Então vamos lá. Quero ler para vocês um texto que fala muito comigo, de Oséias 2,14. A gente começa no 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente. Porque diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Você conhece alguém assim aqui no Brasil, que adora ídolos, que adora outros deuses que não são o Senhor e acreditam que por isso eles são alimentados, que vão procurar entidades e demônios? Você conhece? Que cola adesivo de demônio no carro? Você conhece gente assim, que sacrifica a demônios nas esquinas e nas encruzilhadas? Você conhece gente assim? Então, você conhece ancestrais que já faziam isso? Então, por isso, cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro para que não ache as suas veredas. E como fala aqui da mãe, fala de gerações anteriores. Se os seus antepassados praticaram bruxaria e magia, e você também, arrependa-se. Então Deus está falando aqui, cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro para que não ache as suas veredas, os seus caminhos. Ela irá em seguimento dos seus amantes, mas não vai alcançar. Deus vai cessar a comunicação com o mundo dos mortos e dos demônios. Buscá-la sem contudo achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Porque amante só quer prazer, amante só quer benefício. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo e multipliquei a prata e o ouro e eles usaram para Baal. Então o que aconteceu? O povo saiu do deserto, levou ouro, levou prata de Faraó, saiu prosperamente, saiu rico de lá. Deus colocou eles na terra prometida, numa terra que eles
colheram num lugar que não plantaram, moraram em casas que não construíram, e eles pegaram esse ouro e fizeram ídolos e adoraram Baal. Nós estamos no Brasil, uma terra maravilhosa que Deus nos deu, e tem muita gente, olha que maravilha, olha o verde dessas plantas, olha a cor dessas flores. Então, portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que deveriam cobrir a sua nudez. Ou seja, quando uma nação peca, Deus retém tudo e ainda expõe a nossa nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Então, não se espante quando Deus começar a trazer choro, lágrimas, né? Cessar os carnavais, as festas, as alegrias efêmeras que o povo busca para saciar os seus prazeres efêmeros, né? Trazer a sua alegria efêmera que só dura pouca coisa, no dia seguinte estão sofrendo de novo. Farei cessar todo gozo, devastarei a sua vide, a sua figueira, de que ela diz, essa é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, os quais queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então nunca se esqueça do Deus que te deu a vida, que te deu o sopro da vida, que colocou vida nesse barro que é você. Portanto, olha a parte boa, eis que atrairei e levarei para o deserto, e ali eu falarei ao seu coração. O deserto é o lugar onde Deus vai trazer arrependimento. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e não mais me chamará meu Baal. Então Deus está dizendo, quando ele leva uma nação ou uma pessoa, uma tribo para o deserto, é para essa pessoa sentir falta de água, de comida, de lã, de linho, porque deserto é lugar de calor durante o dia, frio durante a noite, não tem alimento, não tem nada, não tem provisão nenhuma, e aí que começa a valorizar o Deus que nos deu tudo isso. Aí ele fala o coração e devolve tudo. E aí o que mais ele fala ainda? Dali tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Então, assim, só uma pessoa que passou pela mão de amantes sabe o quanto é ruim não ter o seu verdadeiro marido, como Jesus na beira do poço. Chega para aquela mulher e fala, você já teve 5 e esse agora o 6º não é seu marido. E Jesus é o nosso 7º marido, é o marido da perfeição, é aquele que vai nos curar, que vai nos libertar, que vai nos trazer a paz que excede todo o entendimento. Que Jesus fala, desposar-te-ei e comigo para sempre, a noiva, a igreja, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então esse verso fala muito comigo, porque faz parte do meu testemunho. Eu vivia uma vida pródiga aqui no Rio de Janeiro, uma vida errante, uma vida que não honrava e não glorificava o nome do Senhor. De repente ele arrancou tudo da minha vida e me levou para Belém do Pará. Belém, casa do pão. Deus abençoe o Pará, Deus abençoe Belém, Deus abençoe toda a região norte, todo o Brasil. Mas eu tenho um carinho especial por Belém, a casa do pão, que me abençoou tanto. Lá foi o meu deserto, meu lugar de conversão, lugar onde Deus falou comigo, lugar onde eu me converti.
e voltei para os caminhos do Senhor e ele me trouxe de volta. Então, deserto, lembre-se que eu quero falar também sobre Davi. Davi também esteve no deserto. Olha o que Davi canta no Salmo 120, cântico de romagem. Na minha angústia, clamo ao Senhor e ele me ouve. Então, quando você estiver no deserto, você tem que ter essa certeza. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Clame a ele agora. Senhor, ouça-me, Senhor. Inclina-me. Ouça a minha voz. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Por que vocês falam mal de mim? O que você ganha com isso? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, porém, quando eu falo, eles teimam pela guerra. Talvez você esteja se sentindo no deserto, se sentindo sozinho, solitário, no meio de um monte de gente, porque essa gente não quer a paz, ela quer a guerra. Tudo que você fala parece que é mal entendido e a paz não consegue imperar no local onde você está. As pessoas só querem destruição, guerra e estão contra você. Lembre-se que Davi também vai para o deserto e proclama ali o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, dá-me um coração novo, cria em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele tinha acabado de trair. Ele tinha acabado de adulterar com a Batseba. O profeta tinha falado com ele. Então, se você errou também, vá para o deserto para praticar arrependimento. E agora nós chegamos ao auge desse tempo para a gente falar do nosso grande herói, o Rei do Universo, aquele que é poderoso, aquele que nos deu a vida, aquele que nos encontra no deserto, aquele que nos encontra na fornalha, aquele que está com a gente na cova dos leões, aquele que nos protege, nos guarda e que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, Jesus. Então lembre-se que Jesus também foi para o deserto. Lucas 4:1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Voltou do Jordão. Que Jordão é esse? Jordão, aquele que desce, é o nome do rio. Rio Jordão significa aquele que desce. O que ele foi fazer lá? Ele foi ser batizado para cumprir o batismo de arrependimento. Ele não tinha nem do que se arrepender e foi batizado. Então você precisa ir no Jordão, você precisa descer, você precisa ser batizado com água, você precisa nascer de novo da água e do Espírito para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado com a água e com o Espírito, Deus emitiu a sua bênção do céu. Esse é o meu filho amado. Então João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi abençoado pelo Pai dele, ouviu do céu, né? Esse é meu filho amado em quem eu compraz. O sinal veio, a pomba desceu sobre ele. João Batista viu, João Batista que veio no espírito e no poder de Elias e que falava, eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Qual o fundamento? Elias juntou as 12 pedras, né? Reergueu o altar, batizou com água e o fogo veio do céu. Então o que acontece? João Batista batizou as 12 tribos, batizou Jesus com água. Jesus vai para o deserto e depois Jesus, quando morre, ele ressuscita e 50 dias depois ele batiza com fogo. Mas para passar pelo deserto, a gente tem que entender o seguinte, Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lembre-se que o povo no deserto murmurou, reclamou do maná, murmurou contra Moisés, o povo reclamou da água amarga, falou que veio para morrer ali. Então Jesus foi tentado, nada comeu. Disse-lhe o diabo então, se és o filho de Deus, olha só,
O diabo no deserto sempre vai tentar provar você e desafiar a sua identidade de filho de Deus. Você não pode permitir que isso aconteça. Se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: não só de pão viverá o homem. Você está no deserto, está com dificuldades financeiras, está com algum problema financeiro, está com algum estresse devido a finanças, a pão, a água, tem escassez de palavra, nem só de pão viverá o homem. Jesus respondeu isso por quê? Leio para você agora Deuteronômio 8, e a gente encerra aqui essa meditação, essa pregação, e eu oro para que o Espírito Santo ministre no seu coração e te liberte e te libere para um tempo novo, um tempo de adorar no deserto. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles adoraram, as cadeias se quebraram. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego se negam a se prostrar diante de Nabucodonosor e fala que só adora o próprio Deus, eles vão parar numa fornalha e o quarto homem da fornalha, que é Jesus, aparece. E quando Daniel se recusa a parar de orar por Jerusalém, da sua janela, ele vai para a cova dos leões e é lá que ele é liberto, e é ali que o nosso Deus é glorificado. Então entenda que deserto é lugar de libertação. Então pega essa agora, Deuteronômio 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. Jesus promete vida e vida em abundância. E vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Deus tem planos de bem, não de mal para a sua vida. Esse deserto é passageiro, não murmure, adore. Tem uma terra que o Senhor te prometeu. Agora, recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos. Para que ele te guiou 40 anos? Para te humilhar, Deuteronômio 8:2, para te provar, para saber o que estava no seu coração e se você no deserto guardaria ou não os mandamentos. Então, no deserto, guarde os mandamentos. Deus está te humilhando, Deus está te provando. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Isso que Jesus respondeu, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Se você está no deserto, não reclame. Deus está te disciplinando como um pai. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos. Deixa ele escrever os mandamentos dele na tábua do seu coração, um coração de carne, não de pedra, não numa tábua de pedra. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, terra de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada lhe faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nela, terras cujas pedras são ferros, de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. O deserto é passageiro, tem uma boa terra à sua frente. Guarda-te e não te esqueçais do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os teus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Não faça como o povo de Israel, que virou as costas e adorou ídolos. Para não te suceder que depois de terem comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem-se os seus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor que te tirou do Egito e da casa da servidão. Lembra que o Senhor te deu a mão e te elevou do monturo.
Não eleve o seu coração, a soberba precede a ruína. Então vamos lá, Deuteronômio 8,15, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água. Deus te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e para no final te fazer o bem. Serpentes abrasadoras, mas foi erguida uma serpente de bronze. Jesus fala dessa serpente de bronze, assim como foi erguida a serpente de bronze que curava tudo que fosse envenenado no deserto. Jesus, ele foi erguido no madeiro e todo aquele que olha para ele é curado. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Não diga isso. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor. Então eu te digo, meu irmão, não endureça o teu coração, não seja ingrato ao Senhor, agradeça e louve ao Senhor no deserto. Ele te tirou de uma escravidão, do mar de lama do pecado, ele tem te conduzido. Eu estava lá em Belém, ele colocou muros e espinhos e me conduziu para lá e me separou de tudo e de todos e me deixou no deserto, e ali ele falou ao meu coração, e hoje eu estou aqui grato falando dele para você. Deixa eu te falar para a gente encerrar. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. A prata e o ouro, quando são derretidos, toda impureza se assenta e vai para o fundo. E o Senhor pega aquele vaso ali e despeja, e toda a sujeira que ficou no fundo foi limpa. Você vai ser um ouro que vai ser purificado pelo fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e como a prata, porque o ourives ele se coloca em cima da prata e fica olhando a prata ali até que a prata esteja completamente derretida, líquida, e quando ele se olha, o Senhor se vê em espelho. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor só vai te tirar do fogo a hora que ele vê a imagem dele em você. Você tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Enquanto isso não acontecer, você vai ficar no fogo. O Senhor, ele tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Presta atenção, Provérbios 27, 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, o homem também é provado pelos louvores que recebe. Cuidado com a bajulação. Cuidado com aqueles que te cercam para te bajular, aqueles que te cercam para mentir, para te iludir, para te elogiar. Cerque-se de pessoas que possam colocar o dedão no seu nariz e não te ofendas com isso. Tenha amigos verdadeiros que mostrem a verdade para você. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Filipenses 4:7 e agora o 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro como ouro purificado no fogo, tudo que é amável, como a arte feita pelo ourives, como a imagem e semelhança do Senhor. Tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Para de olhar para as coisas. O diabo vai te apontar a fome, o diabo vai te apontar quem tem mais do que você, o diabo vai te apontar reinos, poder, vai te despertar a inveja,
o orgulho, vai te despertar os piores sentimentos. Não queira isso. Nisso pensai, tudo que há algum louvor. Louve a Deus pelas plantas, pelas águas, pela fartura, pela beleza, pelo sol, pela chuva, pelo vento, pelo raio, pela tempestade, pela tua vida, pela vida dos teus filhos, pela vida dos teus pais, independente de quem eles foram. E pense nisso. Não deixe sua alma se abater. Entendeu? Então, pensa nisso, com firmeza, pensa em coisas de louvor. Não fique escutando músicas de desgraça, de tristeza, da mulher que foi embora. Pare de olhar notícias sobre política, sobre governo, sobre o que está fazendo. Você é cidadão do céu, você pertence a um reino cujo rei é o Senhor. Você vai ter que implantar o reino do céu na terra. Então, é nisso que você tem que pensar. Para de olhar para as coisas, para as circunstâncias. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, creia, 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 creia. E agora eu quero te chamar, quando a tua alma estiver abatida, faça igual Davi. Olhe-se no espelho e diga: por que te abates dentro de mim, ó minha alma? Então, ministra a sua alma, mostra a sua alma tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é agradável. Lembra a tua alma, lembra a alma quando a gente estava lá no Egito, que Deus nos tirou? Lembra a alma quando aconteceu isso? Lembra a alma quando nós fomos salvos daquilo? Lembra a alma como nós fomos livres daquilo? Lembra a alma como nós fomos abençoados com esse filho? Lembra a alma como nós fomos tirados daquela situação? Lembra a alma daquele livramento? Olha o que Davi diz, né? Jeremias diz: minha alma continuamente se recorda e se abate dentro de mim. E aí ele fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os esperam, por ele para a alma que o busca. O salmista diz: esperei com confiança no Senhor, e ele se inclinou. Um Deus que se inclina e ouviu a sua voz e te atendeu. Então, eu quero te convidar agora para você fazer uma oração, né? Agradecendo a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em união e em concordância. Sabemos que a concordância tem poder. Quando aquele povo em Babel concordou, o Senhor falou: eles estão em unidade e nada poderá impedi-los. Então vamos lá e vamos confundir as línguas, porque eles intentam o mal. Mas quando o povo estava reunido em Pentecostes, homens piedosos de todo povo, raça, língua, nação, reunidos num só lugar, em unidade, para fazer o bem, pensando em compaixão e misericórdia, pensando no que há algum louvor, pensando no Senhor, te louvando, te adorando, fazendo sacrifícios de louvores ao Senhor, o Senhor olhou aquele povo em unidade e desceu com fogo e um vento impetuoso, e nada pôde impedir aqueles homens ali, porque o Senhor ama a unidade e a concordância. O Senhor Jesus, o Senhor nos falou: aquilo que concordarem será ligado na terra e ligado no céu. Quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então eu digo que o Senhor está aqui presente agora, Pai. Manifesta o teu Espírito entre nós, manifesta a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia. Abra os nossos corações e, como disse Davi, coloca um guarda na porta da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa língua, para que não venhamos a murmurar, nem maldizer, nem amaldiçoar. Pai, então abençoa-nos por tua bondade e misericórdia e fazei com que nós estejamos como Paulo e Silas na prisão te adorando, como esteve Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se dobraram e foram parar na fornalha, como Daniel, que foi parar na cova dos leões. Nós sabemos que o Senhor não nos livra da fornalha, do deserto, da cova dos leões, mas sim, o Senhor nos livra na cova, na fornalha, no deserto, na prisão. O Senhor nos livra em qualquer lugar que estejamos. Então, obrigado, Senhor, por essa
essa humilhação que estamos passando. O Senhor nos levou ao deserto para nos humilhar e para provar o que está no nosso coração. Então, livra-nos do mal e ajuda-nos a passar nessa prova. Deus abençoe você, irmão, e eu sugiro que você se inscreva no canal, vou deixar o link aqui. E agora eu quero te convidar para escutar uma canção incessantemente, incansavelmente, até que você decore essa canção, porque você está sendo provado como a prata e o ouro, vai ser purificado, vai ser limpo. Então, que isso fique perpetuamente no seu coração. Então, eu te convido a escutar essa canção aqui, para que você possa cantar, louvar e adorar até que a sua alma entenda, e você possa estar liberto da visão de que você está cercado, como aquele moço de Eliseu se viu cercado na Samaria. Você vai ver a libertação, você, a partir disso, suas escamas vão cair, seus olhos vão enxergar o livramento do Senhor e você vai ver os exércitos do Senhor acampando ao seu redor. Então, louve e adore. Deixo para você essa canção aqui, não se esqueça, se inscreva no canal. Deus te abençoe, fique com Deus.